Vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês como fazer uma saia de festa junina simples e fácil. Bora lá pro vídeo? Eu comecei pelo cós. O cós eu cortei uma tira de tecido de 86 centímetros de largura, tá? Duas bandas, com 10 centímetros de altura. Esse cós, ele vai ser dobrado assim, ó. No meio, assim, a largura dele vai ser essa aqui, mais ou menos 4 centímetros. E aqui nas laterais, eu fiz um corte inclinado. Fiz um corte inclinado, porque conforme ele vai descendo, ele tem que ir aumentando, que é a circunferência do quadril. Então, você vai cortar um pedaço, né, que eu já falei, de 86 centímetros. 43 para frente e 43 para as Esse costas. tamanho de cintura equivale a mais ou menos o tamanho M, já chegando no G. Então, ele vai ter esse corte inclinado, para quando você engatar a sainha aqui, ó, ele ir abrindo. Por isso, ele tem que ter a inclinação. Aqui mais fino, aqui mais largo. Pouca coisa, mas tem que ter. Para a alça, eu cortei duas tiras de 1,10 m por 10 centímetros de largura. Ela vai ser costurada assim, ó, e depois a gente vai transformar em alça. Para a saia, eu cortei um pedaço de pano de 2,30 m de largura por 38 de comprimento, para a saia maior. E para a saia menor, eu cortei um pano de 1,70 m de circunferência, né, de comprimento, por 25 de altura, que ela vai ser duas sainhas. Quando você vai cortar uma saia de festa junina, independente do seu tamanho de manequim, você vai fazer o seguinte, você vai medir a circunferência da sua cintura. O tamanho da saia maior, ela sempre vai ser 3 vezes o tamanho da sua cintura. Se você tem uma cintura de 86 centímetros, você vai fazer a saia 3 vezes esse tamanho. Tipo, essa cintura aqui era de 86. Eu fiz a circunferência da primeira saia com 2,30 m. Seria 3 vezes 8, 24, mas eu tirei um pouquinho e botei com 2,30 m. Pode ser 3 vezes mais no valor total, pode ser menos um pouco. A base é mais ou menos essa. A saia menor, você vai botar menos pano, porque se você botar a mesma quantidade de pano que você colocar na saia principal, que é a saia maior, vai ficar muito embolado. Então, para a saia maior, 2,30 m, para a saia menor, eu coloquei um quarto a menos, ou seja, 2,30 m dividido por 4, que dá 57 centímetros, né, dividido em 4 partes. Eu tirei 57 centímetros da largura total e fiz a saia menor. Basicamente isso, não tem segredo. Eu já adiantei aqui, ó, fechei as alças. As alças eu fiz da seguinte maneira, eu fechei, desvirei, ó, aqui tá a costura. Eu fechei, desvirei. Aí ela vai ficar com a costura, quando você desvira, assim pro lado, ó. Aí eu coloquei a costura no meio, assim, ó, pra quando virar de frente, não aparecer costura nenhuma, nem a costura ficar aparecendo do lado, ficar um acabamento mais limpo. Já costurei o cós, costurei ele aqui, ó, emendei um dos lados, deixei o outro aberto, a costura da saia vai ficar pra lateral. E esse cós, ele é assim, ó, quando você corta ele, ele fica com esse bico aqui no meio, ó. Ele tem tipo um V aqui na lateral, porque quando você costura e você vira assim, ó, ele fica mais fininho aqui e vai abrindo pra cá. Então, quando você abre, quando você vai cortar, você dobra o tecido no meio e faz o corte. Quando você abrir, ele vai ficar com esse movimento aqui, com essa entrada. Pra quando você costurar, você costura, ele fica assim meio, parece que tá sobrando tecido, mas não, ó. Você costurou, dobrou no meio, quando você dobrar, ele vai ficar com essas entradinhas, ó. Porque o certo do cós é ele ficar mais fininho pra cima e abrindo pra baixo. Se você não fizer esse sistema, quando veste o cós, ele fica dando uma sobra, assim, na altura da cintura, ele fica sobrando. Então, você vai ter que pegar e dar uma pensa pra tirar essa sobra. Então, você já faz logo de uma vez. Você já faz o cós dessa maneira que tem que ser. Com essa parte mais fininha, abrindo pra baixo. E sem falar que ele vai acompanhar a largura do quadril. Então, é isso aqui, ó. Dobrado ele vai ficar assim, ó. E já adiantei a saia aqui, ó. Já franzi a parte da saia maior. Já fiz logo a bainha, porque já vai ficar desse tamanho mesmo. E franzi a parte da saia menor. Franzi do tamanho do cós. Coloquei o cós assim, ó, dobradinho. E franzi aqui exatamente do tamanho que eu vou encaixar no cós. As saias, elas têm que ser franzidas separadas, porque a parte menor, tem menos circunferência do que a parte maior. Então, elas têm que ser franzidas separadas, porque elas não têm o mesmo tamanho para franzir junto. E mesmo assim, se fosse franzir junto, não daria muito certo, não. Quando eu comecei a costurar, eu inventei de querer franzir a saia junto. E não deu muito certo, porque a linha quebra, porque o pano acaba ficando mais grosso
e na hora de puxar não dá muito certo, apesar desse pano ser fino, que isso aqui é um chitão, mas não fica legal. Se você quiser tentar, né, é o que eu sempre falo. Não importa como você faça o serviço, desde que no final dê tudo certo. Eu faço de uma maneira, acho mais fácil, você faz de outra, acha mais fácil. O importante é que o resultado final dê tudo certo. Agora, antes de começar a colocar o cós, eu vou colocar uma saia por dentro da outra. Vou pegar a saia menor, vou colocar por cima da maior, como se estivesse vestindo uma saia na outra, ó. Vou colocar as duas juntos assim. E aí eu vou começar, né? Vou encaixar as duas pontas aqui. Tem que estar tudo do mesmo tamanho, porque não tiver do mesmo tamanho vai acertando. Eu gosto de primeiro colocar um alfinete aqui em toda extensão e depois vir colocando o cós. Aqui eu já coloquei as duas saias, uma por cima da outra. Já dei uma pequena prendida aqui com o alfinete, que eu acho assim mais fácil. E vou começar a colocar o cós. Pega o cós, prega junto com as duas saias. Vai prendendo, ajeitando aqui o franzido, para ele ficar direitinho, porque senão na hora que vai costurar ele pode soltar essas beiradinhas. Depois ter que ficar desmontando para repregar. E vou fazendo assim, ó, para que ele fique todo pregadinho. Na hora que eu for costurar, em vez de pregar por esse lado aqui, eu vou pregar pelo lado que tem os franzidos aqui, as dobrinhas do franzido. Já por conta do motivo que eu falei anteriormente, que é dele não ficar para fora da costura na hora de costurar. Então eu vou pregando, vou segurando aqui, ajeitando e vou costurando aqui por cima. Aqui eu preguei uma ponta, preguei a outra. E essa saia não tem costura na lateral, porque foi cortado um tecido inteiro com a circunferência que precisava. Se ela tivesse costura, você ia ter que pegar essa parte do cós que é emendada e encaixar exatamente na direção da costura na lateral e dividir metade para cá, para não ficar torta. Mas como essa aqui não tem costura, é só distribuir o cós na saia que vai dar tudo certo. Aí aqui eu vou começar a costurar, ó, foi o que eu falei, virar ela ao contrário para ir ajeitando as dobrinhas do franzido, porque pode acabar ficando fora de posição. Então aqui você já vai costurando, ó, e já vai colocando ele na posição certa, as duas saias. Ó. Costurei, passei um zigue-zague aqui, porque ele estava desfiando muito, mas depois eu vou passar no overlock. Para quem não tem overlock, pode passar o zigue-zague que também dá um bom acabamento. Preguei, tá tudo direitinho aqui, ó. Sainha tá prontinha aqui, ó. Já tudo no lugar. Aqui do lado eu vou colocar um zíper. Vou colocar amarelo mesmo, como quando tem amarelo, tem vermelho, tem azul. Então o fecho que eu tinha era amarelo, vou botar amarelo mesmo. Vou colocar o zíper no lugar, depois que eu colocar o zíper no lugar, eu vou vir aqui e vou colocar a alça. Aqui eu adiantei a saia. Eu vim aqui, acabei de pregar o cós. Vim aqui atrás, coloquei as alças, dividi na metade, botei 3 dedos pra cá, 3 dedos pra cá e encaixei a alça. Somente preguei. Aí fiz um cruzado nas costas, de mais ou menos uma mão aberta, você mede mais ou menos uma mão assim e trança. Prendi aqui com um pontinho, pra ele não ficar abrindo. E vim pra parte da frente. A parte da frente eu coloquei mais ou menos na mesma direção da parte de trás. A alça, porque se botar muito pra cá, ela fica caindo. Então, fiz a mesma coisa, dividi no meio. Aqui eu já coloquei 4 dedos pra lá, 4 dedos pra cá, depois que eu medi o meio. Fiz uma casinha aqui no cós. Coloquei uma casinha no cós, porque a casinha no cós, se a alça ficar muito comprida ou muito curta, tem como mudar o botão de posição. Então, o botão, ele é na alça e a casinha é no cós. Eu encapei um botão do mesmo tecido. Se você quiser, você pode encapar o botão de outra cor também. Por exemplo, como tem amarelo, tem vermelho, tem azul, você poderia ter pegado um botão azul, ter encapado, colocado aqui. Mas eu quis fazer tudo do mesmo tecido mesmo. Poderia ter feito um botão vermelho, um botão amarelo, que ficaria bem bonito. Ou você pode colocar um botão comum mesmo. Você não precisa ser essencialmente um botão forrado. Eu fiz porque era o que eu tinha no momento. Coloquei o zíper aqui na lateral, ó. Pra poder abrir e fechar na lateral, que o zíper é bem mais prático. Aqui está a sainha pronta. Sainha, botãozinho, alça, tudo direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!